prazer. Ernesto, por enquanto, boa tarde, amigo. Daqui a pouco, boa noite. Prazer nosso. É sempre bom estar junto dessa família toda. Família linda. Espero que estejam todos bem lá contigo, com a sua família, com aquela turma toda boa de lá também. Estamos aí esperando alguns minutinhos para pontualmente às 18. Vamos entrar. A todos nós, Ernesto, muito obrigado. Muito obrigado. Eneida, boa tarde. Seja bem-vindo. Não era ofensas que leve o perdão. Fazer consolar. Que se recebe. Compreender que ser compreendido. Amar e ser amado.
Boa noite, Maria Amparo. Seja bem-vinda. Junto ao Lago Azul de Genezaré, e as multidões ministraram seus ensinamentos. Com saliva e lodo curar o cego, junto ao velho tanque ensinar. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios eles na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que ensinou junto ao Lago Azul. Boa noite, Jacal. Rapaz, eu não consigo segurar. Isso é o tempo todo. Dentro de 1 minuto começaremos, pontualmente às 18. Pelo meu relógio aqui, estamos no último minuto. Então já iniciaremos aí as nossas atividades.
Marisa, podemos começar então? 18 horas. Então vamos aqui. Abertura de página aleatória do livro Momentos de Reflexão, do Espírito Emmanuel e André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier. A mensagem que caiu foi previdência. Compreensível o espírito de previdência que induz o homem a se preservar contra a penúria. Essa realidade, patente no plano material, não é menos tangível no reino do espírito. Urge depositar valores da alma nas reservas da vida, considerando as nossas necessidades de amanhã. Muito interessante a página nos chamando aí a importância de também acumularmos os nossos valores na alma. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nosso irmão maior. Senhor Jesus, querido amigo, aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez, nos reunindo em Teu nome, mesmo que virtualmente, por enquanto, mas é em Teu nome, Jesus, que nos reunimos, para que possamos, no início desta noite, uma vez mais estudarmos esta Tua doutrina de amor, encarregada dos Teus melhores ensinamentos. Mestre querido, que o Senhor possa nos abençoar a todos, através dos Teus emissários de luz, os nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, que possamos nos sentir envolvidos por eles neste momento. Ampliando, Senhor, as nossas sensibilidades, o nosso poder de concentração, para que possamos esquecer o mundo lá de fora pela próxima hora e tirarmos o máximo de proveito do estudo que será feito aqui. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade a todos nós. Fica conosco, que assim seja. Graças a Deus. Muito boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos aqui virtualmente aos nossos irmãos de Itaipuaçu, com os votos de que sejam minutos importantes para todos nós. O tema escolhido pela casa para esta noite é homossexualidade à luz da doutrina espírita. Este tema é um tema verdadeiramente necessário no nosso dia a dia, porque somos, por tantas vezes, rodeados pelos preconceitos. Vamos combinar aqui que todas as vezes que nós estivermos falando sobre homossexual ou homossexualidade, vamos abrir este guarda-chuva, e sim a todos aqueles não heterossexuais, todos os transgêneros, todos os homossexuais, bissexuais, enfim, todos aqueles não heterossexuais que estão todos cobertos pelo mesmo guarda-chuva. Tem um ditado chinês que diz que não se pode colocar líquido novo em xícara cheia. É preciso primeiro esvaziar a xícara. Assim, rogo a todos que esvaziem as suas xícaras mentais. Todos nós já temos conceitos sobre o assunto, sobre o tema, mas vamos esvaziar as nossas xícaras para que possamos aceitar com mais facilidade os esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Perdão. Era
uma linda manhã de sol em Jerusalém. Estava Jesus no largo, numa praça, acompanhado de alguns dos seus discípulos, quando de repente aquela praça é invadida por uma turba de escribas e fariseus que traziam com eles a mulher pega em adultério, para uma vez mais testar Jesus, tentar encurralá-lo. Rabi, esta mulher fora pega em adultério. A lei de Moisés é clara, manda que seja apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus se abaixa e começa a rabiscar suavemente a areia por longos segundos. Levanta-se e, com todo o poder de seu olhar, ele invade a cada um daqueles olhares, penetrando a cada um deles. E com a autoridade que tinha e que tem, proferiu: aquele entre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Um a um foram jogando as suas pedras ao chão e se retirando, ficando, ao fim, só Jesus diante daquela mulher. Ele a ergue carinhosamente e diz: mulher, onde estão os vossos acusadores? Se não podem te julgar, eu também não o farei. Vá e não erre mais. Para quem quiser saber o que aconteceu com esta mulher em sua vida, a história é linda e é narrada numa obra do espírito Amália Rodrigues pelas mãos de Divaldo Franco, Pelos Caminhos de Jesus. Vale a pena ser lido. Preconceito. Vamos aos dicionários e encontramos ideia pré-estabelecida, sem critério, sem fundamento sério e imparcial. Por isso, todo preconceito é burro, pois é filho da ignorância. E todas as vezes que nos permitimos agir pelo preconceito, nós estamos fadados aos erros na violência, aos erros éticos, morais, aos desvios de conduta, enfim. Eu confesso que durante boa parte de minha vida, da minha atual existência, tive uma postura um tanto quanto preconceituosa no que diz respeito aos homossexuais. Não a ponto de de ser um homofóbico, mas eu preferia ficar reservadamente distante. Até que há 15 anos, a minha amada Alice inaugurou um centro de estética e beleza, com mais de 30 profissionais, e é muito comum nesta modalidade de serviço a presença de pessoas de orientação sexual homossexual. E eu passei a ter uma convivência compulsória com eles e logo percebi que não tinha ali nenhum bicho-papão. Muito pelo contrário. Pessoas que, quando nós o tratamos respeitosamente, o que é obrigação nossa para qualquer pessoa, eles nos devolvem tratamento respeitoso e carinhoso, até mesmo acima dos heterossexuais. Até por conta de sofrerem essas discriminações, esses preconceitos, e quando são respeitados, valorizam muito essa situação. Com o passar dos tempos, minha amada esposa, ela foi tomando ali no bate-papo, intimidade com todos eles, e conversava muito comigo, e uma coisa em comum nós começamos a notar, que o período negro de suas vidas aconteceu na adolescência. E que posteriormente eu acabei me aprofundando nos estudos e confirmando isso. Aliás, esta palestra que estamos dando aqui, ela é a segunda parte de um seminário, que é de 2 horas e 30 minutos, sobre homossexualidade. A primeira parte é todo um histórico, um apanhado
desde os primórdios, inclusive científico e estatístico sobre o assunto. Mas então os seus depoimentos todos convergiam para este período negro de tristeza, de sofrimento na adolescência. Isto porque é na adolescência que o corpo se transforma, existe a explosão hormonal nos apresentando novas sensações e, por que não dizer, novos sentimentos e emoções. Mas também é na adolescência em que nós, que somos espíritos multimilenares, que estamos ali consolidando o processo na pré-adolescência, o processo da reencarnação, que acaba sendo concluído por volta dos 7, 8 anos. Lembramos que, como espíritos multimilenares, todos nós temos as nossas personalidades e trazemos para cada existência. O que é personalidade? É o conjunto de características comportamentais positivas e negativas que cada um de nós possui. No entanto, a sabedoria divina, durante o primeiro período da infância, ele adormece essas características, de modo que a criança seja aquele ser angelical impossível de ser cada vez mais amado por pai e mãe, capacitando-os do sentimento para os momentos vindouros. No entanto, quando essa cortina suspende na pré-adolescência, adolescência, começa o espírito reencarnante a colocar para fora o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira personalidade. E dentre essas características comportamentais, a sua orientação sexual. Se é heterossexual, se é homossexual. E é justamente neste período em que começam a sofrer os preconceitos, invariavelmente dentro dos próprios lares. São tristes os depoimentos de pais que verbalizaram que preferiam ter tido um filho aleijado do que homossexual, preferiam ter tido um filho morto do que homossexual, ou que preferiam ter morrido sem saber aquilo. Invariavelmente são expulsos de seus lares, direta ou indiretamente. Diretamente, quando, por vezes, lhes são apresentados verdadeiramente à porta da rua. Não aceitam. Indiretamente, quando a sua presença como filho é tolerada, mas o relacionamento distanciado. Seja em qual for a situação, todos nós necessitamos de um ombro amigo. Então, quando este jovem encontra um ombro amigo numa pessoa de boa moral, de boas intenções, toda a sorte do mundo, processo educativo que continua. Mas quando encontra este ombro amigo numa pessoa desestruturada, sem moral e não bem intencionada, o que esperar do futuro deste jovem? Infelizmente, as estatísticas mostram que perto de 20% desses jovens, antes dos 20 anos, pensam pelo menos uma vez no suicídio, pois as janelas e as portas do suicídio abrem. Sabe lá Deus quantos não conseguem resistir. Todos nós, como espíritos multimilenares, já sofremos todos os tipos de preconceito. Sexo, cor, raça, ideologia, religião. Já fomos, por exemplo, torturados, sacrificados como escravos. Já fomos queimados como bruxos por apresentar uma sensibilidade mediúnica. Mas a grande maioria desses preconceitos, hoje, estão muito minimizados. Mas o preconceito aos homossexuais continua muito forte ainda no nosso mundo.
mesmo dentre aqueles ditos seguidores do Cristo. Padres e pastores que verbalizam ser uma aberração demoníaca. Alguns que chegam ao ponto de propor como que exorcizar para curar alguém da sua orientação sexual. Mas, infelizmente, ainda encontramos também algumas atitudes preconceituosas dentro das casas espíritas. Existem algumas casas que, não declaradamente, mas fazem barreiras para que homossexuais trabalhem na evangelização, no atendimento fraterno, até nas reuniões mediúnicas ou nas palestras. O que é um absurdo. Seja na casa espírita, seja em qualquer outra religião cristã, o cristianismo é a doutrina do acolhimento do amor incondicional. A homossexualidade sempre fez parte da história do homem, naturalmente. Até que em 1533, por influência da poderosa igreja, o rei Henrique VIII, ele criminalizou o coito anal e a masturbação, mesmo entre os casais heterossexuais. Então passou a ser crime a relação via coito anal. A influência geopolítica da Inglaterra é muito grande e isso se espalhou pelo mundo. Mas não tinha sequer um nome que determinasse o que era aquilo. Até que somente em 1869, um ativista e jornalista austro-húngaro, Karl Benkler, criou a palavra homossexual. Homo iguais sexual, sexo entre os iguais. No ano seguinte, 1870, Kolbe e eles eram perseguidos pela lei. A lei na Alemanha, então, era muito cruel. E coube ao Dr. Carl Friedrich Otto, um conceituado psiquiatra e neurologista, a determinar, a diagnosticar a homossexualidade como sendo uma doença, criando o termo homossexualismo, termo este que hoje não é mais usado. Assim ele o fez com o objetivo nobre de que a partir do momento que a comunidade científica aceitou aquilo e aconteceu isso, a lei perdeu o seu valor. Porque crime a gente pune, doença a gente trata. Muito embora os sofrimentos não diminuíram por conta dos preconceitos e por conta da avidez da medicina a buscar a cura. São cruéis os experimentos que foram feitos, mas não temos tempo para relatar. Até que 100 anos depois, em 1970, o benfeitor Emmanuel, pelas mãos maravilhosas de Chico Xavier, nos presenteou com a obra Vida e Sexo, na qual ele nos dá todo o esclarecimento, à luz da doutrina espírita, sobre a homossexualidade, como sendo uma etapa necessária no processo evolutivo para muitos de nós. Dentro do nosso longo processo de reencarnações, muitos de nós necessita passar por esse tipo de prova, e às vezes, em alguns casos, até mesmo expiações, dentro do nosso processo evolutivo. Disse mais, àquela época, 1970, que nos preparássemos para direcionar aos irmãos necessitados em transitar por esta modalidade de prova, destinasse a eles todo o respeito, carinho e processo educativo igualmente direcionado aos heterossexuais, alertando que um imenso contingente crescente de irmãos necessitados em passar por esta modalidade
ocorreria nos anos vindouros. E é o que vimos até agora. Isto foi previsto lá por Emmanuel. Assim, homossexualidade não é preconceito, não é aberração, demoníaca, não é doença. O que ocorreu 3 anos depois desta obra de Emmanuel, coincidentemente ou não, nós espíritas costumamos dizer que as coincidências por muitas vezes não existem, é que a renomada Associação Americana de Psiquiatria baniu da sua listagem de doenças o termo homossexualismo, não mais considerando uma doença a ser tratada. O que foi seguido 2 anos depois pela Associação Americana de Psicologia. 10 anos depois, 1985, pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, igualmente retirando a homossexualidade com o termo homossexualismo como distúrbio, doença a ser tratada. 1999, a Organização Mundial de Saúde retira da sua listagem de doenças existentes, inclusive do classificador internacional CID-10, a homossexualidade ou homossexualismo. Assim, a partir dali, todo e qualquer terapeuta que se proponha tratar, curar a homossexualidade poderá ser processado por charlatanismo, pois cabe aos profissionais respeitáveis, sim, auxiliar os irmãos que estejam sofrendo pelo preconceito nessas modalidades de prova, a auxiliá-lo a conviver com a realidade da nossa sociedade. Assim, vamos às explicações de Emmanuel quanto à homossexualidade, lembrando aqueles que chegaram depois, todas as vezes que falamos sobre homossexualidade, estamos abrangendo neste grande guarda-chuva todos os transgêneros, todos aqueles que não são heterossexuais. Para que possamos melhor entender as explicações de Emmanuel, vamos fazer uma rápida revisão sobre 3 conceitos. O primeiro conceito é sobre a característica comportamental, justamente a orientação sexual, que é uma das nossas características comportamentais. Lembramos que toda característica comportamental nós vamos desenvolvendo ao longo de centenas e milhares de anos. Característica comportamental não se muda assim. É um processo evolutivo, a natureza não dá saltos. Por exemplo, se eu sou fiel ou se eu sou infiel, é uma característica comportamental. Se eu sou brando ou se eu sou violento, é uma característica comportamental. Se eu sou honesto ou se eu sou desonesto, é uma característica comportamental. Vamos imaginar que eu seja desonesto, mas pelos ensinamentos da doutrina eu estou vendo que eu estou em erro e eu então não quero mais ser desonesto. Eu vou mudar e vou trabalhar para mudar, mas eu não mudo assim. Eu posso aprender até me controlar, mas todas as vezes que surgir uma oportunidade de um ganho fácil e eu me sentir tentado, eu ainda não mudei. Terei mudado quando não mais for tentado por aquilo. Isso se aplica a todas as características. Também a orientação sexual. O que é orientação sexual? É a capacidade de desejar afetiva sexualmente uma outra pessoa. É a capacidade de desenvolver o desejo afetivo sexual por uma outra pessoa. Quando nós temos essa capacidade por uma pessoa de formatação física oposta à nossa, é o heterossexual. Se a nossa capacidade é de desenvolver desejo afetivo sexual por alguém da mesma formatação física que a nossa, é homossexual. E por ambas é bissexual. Vamos então agora ao segundo conceito, relembrar o segundo conceito, comportamento sexual. Comportamento sexual, esse sim, a gente faço, não faço.
Mas o que comanda o comportamento sexual são diversas variáveis. Dentre elas, a orientação sexual é uma delas, mas não exclusiva. Porque nós sofremos influência no nosso comportamento sexual, nós sofremos influência da nossa orientação sexual, do nosso meio, da nossa religião, até mesmo da nossa formatação física. Uma pessoa, por exemplo, que nasce e convive desde de jovem num meio onde a promiscuidade é muito grande, ela tem uma tendência a desenvolver um comportamento promíscuo. Não obrigatoriamente, mas tem muito mais chance. Uma pessoa, por exemplo, que nasça num local onde a poligamia é permitida, dificilmente ela terá um relacionamento monogâmico. Não é natural aquilo. Uma pessoa que nasce muito bonita, ela será muito mais assediada sexualmente do que uma pessoa feia. Isto é uma boa notícia para os feios. Então, não vamos reclamar, a feiura é uma bênção. E a orientação sexual? Sim, ela está ali. O espírito André Luiz, na obra Sexo e Destino, vem então a afirmar que a orientação sexual não determina o grau evolutivo do espírito, mas sim o comportamento sexual. Esse é que determina o grau evolutivo do espírito. Ok, então. Vamos agora ao terceiro conceito, de energia sexual. Os espíritos nos informam que a energia sexual humana é a segunda força mais poderosa no planeta. Só é superado pela força do amor. E a energia sexual humana, ela tem basicamente três características principais, três atributos principais. O primeiro é comum a todos os animais, é ela que é responsável pelo nosso instinto de reprodução da espécie. Pronto. A segunda atribuição da energia sexual humana, ela é ela que nos dá a capacidade de transferência da nossa energia para uma outra pessoa. Exatamente como funciona com o passe. No passe, o passista está ali transmitindo a sua energia enriquecida pelo benfeitor que está ali enriquecendo aqueles fluidos. Quando dois seres, olha como os espíritos se referem a isso, dois seres, eles não falam em gênero. Quando dois seres estão numa relação sexual, existe uma transferência mútua de energia, como que dois passistas dando os passes respectivamente ao mesmo tempo. Atenção, quando a relação sexual ela é promovida pelo amor, logo, obrigatoriamente com o respeito, não existe amor verdadeiro sem respeito, o ambiente onde ocorre a relação é blindado. Não é permitida a participação de nenhum outro espírito senão aqueles dois. E esta grande troca de energia durante o ato, ela é feita de forma equilibrada, equitativa, onde, ao final da relação, não existem pontos energéticos congestionados, nem exauridos. O equilíbrio é perfeito, o que resulta, ao final da relação, naquela maravilhosa sensação de relaxamento. Venham a ser potencializados os nossos melhores sentimentos. Nós temos o nosso carinho, a nossa ternura, a nossa amabilidade potencializada, a nossa capacidade de indulgência, de perdão, de tolerância. Quantas e quantas vezes as rixas num casal
se desfazem ali. Não por nada senão essa grande e imensa troca abençoada de energia. Mas atenção, quando a relação sexual é promovida sem amor, logo, sem o respeito obrigatório, tá? E quanto mais promíscua, pior, não conta com a blindagem do amor. Assim, podem estar participando daquela relação espíritos que ainda são dependentes daqueles fluidos emanados do ato sexual. Espíritos vampirizadores. E quanto mais promíscua for aquela relação, mais provável a participação de tantos outros espíritos vampirizadores. E esta transferência de energia não é equilibrada pela força do amor. Assim, ao final da relação, ao invés daquela leveza do relaxamento, nós temos uma exaustão, uma ressaca energética. E os sentimentos potencializados são todos os ruins. Nós temos o remorso. O que eu vim fazer aqui? O arrependimento. Eu não precisava disso. O asco. Por vezes a pessoa se sente enojada, com a necessidade de tomar um banho imediato, mas a alma não se lava com água. Por vezes a impaciência, a tolerância, e eu ainda vou ter que levar essa pessoa em casa. Não existe o amor. Então há de se tomar muito cuidado. A terceira atribuição importantíssima da energia sexual é ela que nós consumimos em todos os nossos processos produtivos intelectuais. É a energia sexual que nós estamos ali consumindo. Quanto mais compenetrados numa tarefa, mais nós a consumimos. Seja na produção de um livro, na pintura de um quadro, numa escultura, na composição de uma música, seja em casa preparando uma boa comida, concentrado, fazendo um bom prato, ou cuidando carinhosamente das roupas da família, ali nós estamos utilizando da nossa energia sexual, movimentando positivamente a nossa intelectualidade. Isso vem a explicar porque quanto mais compenetrados estivermos numa atividade, maior o controle temos da nossa libido. Vem a explicar também aquelas pessoas que passam 20 horas trancadas, seja num laboratório, um cientista, seja um artista no seu ateliê, e a gente fica assim, gente, como é que pode? É ali que ele está empregando todo o seu potencial energético. Feito esse resumo, essa recordação, vamos então às explicações de Emmanuel. Sem primeiro, não dar uma passadinha pelo Livro dos Espíritos, questão 202, salvo erro, onde Allan Kardec pergunta aos venerandos quando, da nossa escolha para a nossa próxima encarnação, o que seria melhor ao espírito reencarnante? Escolher vir como homem ou como mulher? E os venerandos respondem que disso nada importa. O que vai importar, o que vai determinar, é qual a formatação melhor vai se adequar às provas e expiações necessárias ali àquela encarnação. Então, o benfeitor Emmanuel vem a nos mostrar que, dentro do nosso longo processo evolutivo, nós reencarnamos, ora no sexo masculino, ora no feminino. E isso é um produto, isso naturalmente acontece, pois nós precisamos, sim, desenvolver todas as nossas características comportamentais masculinas e as femininas, tendendo, com o processo evolutivo, tá, a uma assexualidade psíquica. É o velho ditado popular, anjo não tem sexo. E é uma realidade, vai chegar um ponto onde está tudo tão equilibrado que não existe mais preponderância nem do masculino nem do feminino. Mas explica-nos o benfeitor que dentro desse processo do uso do livre-arbítrio nas suas escolhas, muitos espíritos
ao se identificarem mais com um determinado gênero, vêm reencarnando sucessivas vezes dentro daquele gênero. Por exemplo, um espírito que gosta de ser homem e vem toda a encarnação, vem sucessivas vezes reencarnando como homem. Natural que ele tenha muito mais desenvolvido as características masculinas. Ou mulheres que majoritariamente vêm preferindo reencarnar como mulheres. É natural que ela tenha, no seu conjunto de características comportamentais, mais desenvolvidas as características femininas. Até aí, tudo certo. Mas por muitas das vezes ocorre que o espírito não consegue desenvolver o respeito ao sexo oposto. Homens que encaram as mulheres como objeto de consumo. Não respeitam as mulheres em todos os sentidos, se achando sempre acima delas. Aqueles que não respeitam sequer aquela que colocou dentro de casa para ser a mãe de seus filhos. E então, a justiça divina, a sabedoria divina, faz com que aquele espírito venha compulsoriamente no corpo oposto à sua forte orientação. Vem no corpo feminino. Mulher, mas com as características comportamentais masculinas potencializadas. A sua maneira de ser, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, de se comportar, por vezes, a sua característica belicosa de combate, e dentre elas, a sua orientação sexual. Então temos corpo de mulher, mas com várias características masculinas e com a orientação sexual desejosa de mulheres, porque é a orientação masculina. Então temos mulheres com a orientação de desejar mulheres. O mesmo acontece com aqueles espíritos que vieram várias vezes como mulheres, mas não conseguiram desenvolver o respeito pelo sexo masculino. E ao longo das encarnações, vem utilizando da sua sensualidade, da sua beleza, para enlouquecer os seus amantes, levá-los à disputa, ao duelo, ao suicídio ou à loucura, dilapidar patrimônios, destruir lares, por não respeitar o sexo masculino. E assim, a sabedoria e justiça infinita do Pai manda que venha, assim, na formatação física masculina, mas traz com ela todas aquelas características da mulher, a suavidade da voz, os seus trejeitos, a sua vaidade pela beleza, e dentre elas a orientação sexual feminina, desejosa de homens. Então estará corpo de homem, desejoso de homens. Explica então Emmanuel como este processo é necessário para que aí sim, aquela que veio em corpo de homem vivenciar as dificuldades que passam os homens, vivenciar o que é ser homem e aprender a valorizar aquele sexo dentro das suas dificuldades e vivenciar também os prazeres. Aquele homem que vem mulher para aprender a vivenciando o que é ser mulher, o que é ser mãe, as dificuldades que passam as mulheres e assim compulsoriamente desenvolvendo naquele espírito o respeito pelo sexo oposto, ao mesmo tempo em que a sua orientação sexual ela também será trabalhada. Em quanto tempo? Em 1, 2, 3 encarnações? Não se sabe. Isto não existe uma tabela, não existe uma regra. É de acordo com o empenho de cada um. Sabemos disso.
Mas existe também uma outra explicação de Emmanuel para alguns espíritos já intelectualmente mais evoluídos, moralmente mais evoluídos, e que pedem para vir em missões de servir ao bem da humanidade. Quando nós falamos em ao bem da humanidade, esta missão pode ser para dar assistência a uma pessoa, a uma família, a um grupo, ou até mesmo a toda a humanidade. Isso pode vir como um cientista que vai desenvolver remédios, aparelhos, o que for, para benefício da humanidade, pode vir como um artista a produzir beleza para a humanidade, pode vir como missionários humanitários. Assim, esses espíritos evoluídos um pouco mais, sabedores do potencial da energia sexual e com o objetivo de concentrar aquela encarnação especificamente na sua missão, ciente ainda da sua orientação sexual mais potencializada, seja para o masculino ou seja para o feminino, roga vir numa formatação oposta à sua orientação sexual, para que seja mais fácil resistir a uma união afetiva, pois não pretendem ocupar o seu tempo constituindo família, e sim o seu tempo eles querem dedicar exclusivamente à sua missão, à sua obra. Então pedem para vir assim, de modo a canalizar toda a sua energia sexual criadora, a sua obra e o seu tempo também. Isso vem a explicar em determinados, sejam artistas, sejam cientistas, sejam missionários, determinadas pessoas que ficam isolados e por vezes na nossa ignorância questionamos como é que consegue ficar isolado de tudo, não fazer família, só pensa naquilo, é a sua missão. E as suas características. Vemos entre padres, pastores, aqui mesmo dentro de oradores, espíritas, dirigentes, onde a suavidade na voz, a ternura feminina num corpo masculino. Por quantas vezes algumas pessoas, até de forma maledicente, vieram me agulhar assim, mas vem cá, você não acha que Chico falava meio levezinho demais? Era a ternura do amor, a ternura feminina. Aliás, o nível de desenvolvimento de Chico, ele já estava naquele ponto da assexualidade. A voz macia. Vemos, dentre esses missionários, homens ali assumindo responsabilidades, mas mantendo a docilidade e a ternura de uma boa mulher. Vemos também mulheres de constituições físicas pequenas, frágeis, mas com o punho firme, a liderança do general de outrora, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e uma imensa lista disso. E então eles optam pela abstinência. Mostra-nos Emmanuel que existem dois tipos de abstinência, a positiva e a negativa. A abstinência positiva é essa que acabamos de falar, quando o espírito ele opta pela abstinência sexual para que ele possa dedicar toda a sua energia sexual na sua obra, no servir, no bem da humanidade. Mas existe a abstinência negativa. É aquela onde o espírito resolve pela abstinência por medo, por covardia, por auto-ódio, por não se aceitar. Todo tipo de abstinência negativa não evolui. É processo a ser repetido. Já a abstinência positiva, ela evolui a passos largos. E então, vem a pergunta que não quer calar.
O que devemos fazer diante dos nossos irmãos que se apresentam, se revelam não heterossexuais, homossexuais, os jovens principalmente? A melhor resposta está numa frase de Madre Teresa de Calcutá. Diante de todos os tipos de conflitos, no sexo, nas drogas, nos vícios, nos crimes, nas violências, o melhor remédio é amar. Amar, amar e amar até doer. E a partir dali, continuar amando mais e mais. Porque não existe amor sem respeito. A partir do momento que nós tratamos o nosso jovem que está em conflito com amor, com respeito, nós estaremos o auxiliando no enfrentamento de si mesmo e o enfrentamento do mundo que irá atacá-lo. Em todos os sentidos, não só no sentido sexual. Porque todas as vezes que nós orientamos, nós criamos uma base exemplar de respeito aos nossos jovens, ele vai crescendo com este conceito do respeito, a importância do respeito na sua tomada de decisões. E assim, lá na frente, em qualquer chamamento do mundo em que ele tenha que tomar a decisão, ele sempre colocará o respeito como uma das variáveis no seu processo decisório. E quem leva essa variável tende mais ao acerto do que ao erro. Certa vez, Divaldo Franco, numa entrevista, fora perguntado se a doutrina espírita era contra a homossexualidade. Fizeram até pergunta errada, falaram homossexualismo, palavra que já foi banida. E Divaldo Franco respondeu com todas as letras de que maneira alguma a doutrina espírita ela é contra os mecanismos da homossexualidade. O que ela é contra é a libertinagem, é o uso irresponsável, dizendo sim que todos nós, hétero, bi ou homossexuais, todos os transgêneros, seja o que for, seguimos a mesma cartilha. Não podemos permitir a nós mesmos nada que venha denegrir o nosso corpo e a nossa alma. Da mesma forma, não podemos permitir ao nosso parceiro nada daquilo que nós não permitiríamos a nós mesmos. E o terceiro, o respeito obrigatório à sociedade. Não podemos impor a ninguém a nossa orientação sexual, pois ela cabe a cada um. Certa vez, Raul Teixeira, de uma maneira muito jocosa, característica dele, nosso amado Raul Teixeira, abordando esse tipo de assunto, ele fala o seguinte: muito cuidado aos homofóbicos, muito cuidado aos machões, pois todos nós regressaremos à pátria espiritual. E vocês poderão ser surpreendidos com uma grande fila de homens grandes, fortes, bigodudos, portugueses, espanhóis, gaúchos, ávidos de saudades da sua amada esposa. Emmanuel é claro em dizer que, em matéria de sexo, ninguém pode apontar o dedo para absolutamente ninguém. Porque todos temos telhado de vidro. Não lembramos o que já fomos e não sabemos o que precisaremos ser. Assim, respeito. De vez em quando eu brinco com a minha amada esposa, minha amada Alice, quando ela é muito, para quem já a conhece, ela é muito agitada, muito rápida para fazer as coisas, quer fazer tudo ao mesmo tempo. E eu falo para ela: minha filha,
qualquer hora dessa a gente está de volta à pátria espiritual. E quando você estiver lá reprogramando a sua nova encarnação, calma, vai ver se eu já vi na frente e qual foi o corpo que eu escolhi. Porque se você vier afobado e escolher a mesma formatação que a minha, eu não quero nem saber. Numa boa, nós vamos ter uma relação homoafetiva, porque eu não abro mão de você. Mas falo isso brincando, porque hoje nós já sabemos que o mais importante de tudo é o amor. Ontem, quem sabe foi a minha carrasca, a minha megera. Hoje, a minha amada Alice, minha amada esposa. Amanhã, minha filha ou meu filho, ou meu pai, mas doravante e eternamente, o amor da minha irmã, do meu irmão. E com o amor, o respeito. Mas é justamente esta palavra respeito que os homofóbicos se abraçam a ela para justificar as suas atitudes. Pois dizem, eu não gosto de homossexual porque eles não respeitam as outras pessoas. Eles são exibidos, são exibicionistas. Concordo que o comportamento exibicionista desagrada. Mas não é exclusivo do homossexual. O que dizer do heterossexual, aquele homem, pai de família, que adora desfilar com a sua nova namoradinha diante dos seus amigos, exibindo-a como um troféu à sua virilidade, não respeitando o seu lar, não respeitando a sociedade e sequer a sua namoradinha, tratando-a como um objeto, como um prêmio. Ou o que dizer daquela mãe de família que coloca as roupas mais provocativas para a academia e comentando com as demais, que ainda desperta furor nos jovens? Onde há mais respeito? Ou é diferente do homossexual? São todos exibicionistas. Nós não concordamos com a exibição, mas não é a questão exclusiva de determinada orientação. Mas os homofóbicos, ainda utilizando a palavra respeito, diz: como pode haver respeito num casal de homens que moram juntos 30 anos? Como haver respeito? E o que dizer de um casal heterossexual que há 30 anos vivem juntos, exemplarmente para a sociedade, mas que ao longo dos 30 anos colecionaram diversas relações extraconjugais? E aquele casal de homens tem uma relação extremamente fidelizada. Onde há mais respeito? Mas eles insistem. Agora é um absurdo. Até os governos estão faltando com respeito, porque já se pode, onde já se viu casal homossexual poder adotar crianças. O que será do futuro dessas crianças? Não sei, não sabemos, só o tempo vai dizer. Mas algo nós sabemos hoje. Sabemos hoje, sim, que a maior parte dos problemas vexaminosos do mundo não são criações homossexuais. O aborto é uma atitude heterossexual. As drogas, os crimes, concentradamente heterossexuais. Sabemos também que todos os gays são filhos de heterossexuais. Então não há justificativa, muito pelo contrário. Existe uma pesquisa feita nos Estados Unidos quanto a filhos adotados por casais hétero, casal homossexual feminino e casal homossexual masculino. Essa pesquisa abrange o aproveitamento escolar. Curiosamente, os filhos adotados por casal hétero e casal homossexual masculino tiveram o mesmo aproveitamento escolar. Mas, curiosamente, os filhos adotados
por casal homossexual feminino tem um desempenho escolar 30% superior. A minha conclusão é que 2 mães para cobrar não é mole, não. Assim, finaliza o benfeitor Emmanuel nesta sua linda obra esclarecedora e que não podemos esquecer. Diz o benfeitor na sua conclusão: não a proibição, mas educação. Não a abstinência imposta, mas emprego digno com respeito aos outros e a si mesmo. Não a indisciplina, mas controle. Não ao impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender e reaprender com a experiência. Sem isso, é tentar enganar-nos, é lutar sem proveito na obra da sublimação pessoal, sofrer e recomeçar esta obra através dos mecanismos da reencarnação. Pois a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente e exclusivo à consciência de cada um. Fecha aspas. Emmanuel, Uberaba, 5 de junho de 1970. São 50 anos, 4 meses e 11 dias. Isso é extremamente atual e verdadeiro. Era uma linda manhã de sol em Jerusalém. Estava o Mestre Jesus, acompanhado de alguns de seus discípulos, ao largo de uma praça, quando uma turba de escribas e fariseus adentram, trazendo com eles a mulher adúltera, para uma vez mais testar o Mestre. Rabi, esta mulher fora pega em adultério, e a lei de Moisés é clara, manda que seja apedrejada. E tu, o que dizes? E Jesus, por alguns segundos, rabisca as areias. Levanta-se e navega, penetrando o seu poderoso olhar em cada um daqueles olhares. E profere: aquele entre vós que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Quando Jesus penetrou àqueles olhares e isto proferiu, não fez somente aos escribas e fariseus de 2000 anos, mas sim a todos nós, por todos os séculos e séculos vindouros. Que possamos, neste momento, elevar novamente os nossos pensamentos ao alto, agradecendo, Senhor Jesus, agradecendo pela oportunidade de, nesta encarnação, termos acesso a esta doutrina, a doutrina espírita, tão esclarecedora, transformando, sim, a nossa fé dogmática de outrora numa fé raciocinada. Mestre querido, sabemos que não somos filhos preferidos e privilegiados do Pai, pois Ele não os tem, somos todos iguais. Mas se tivemos esta oportunidade de termos acesso a essa doutrina tão esclarecedora, é porque possivelmente sejamos os mais necessitados, os mais endividados, e aos piores enfermos os medicamentos mais poderosos. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos fazer o bom uso de tudo isso que temos aprendido, da doutrina e dos teus ensinamentos. Que não façamos dos nossos conhecimentos simples ornamentos na nossa veste de cristãos,
Amplia, Jesus, as nossas sensibilidades, para que possamos responsavelmente vivenciá-los cada vez mais a cada dia. Rogo, Jesus, a Ti, neste momento, que se faz presente em cada um desses lares aqui conectados. Uma vez mais, o abraço fraterno do nosso mentor espiritual. E que ele possa permanecer aqui neste lar, em cada um desses lares, energizando, para que possamos levar o estudo feito hoje às nossas reflexões mais profundas. E, Mestre, a quem mais for dado, mais será cobrado, assim foi dito. Que possamos empregar isto nos nossos conhecimentos. Pois a partir do momento que temos tamanho esclarecimento sobre o processo da homossexualidade, passamos a ter a obrigação de levar a isso aos nossos irmãos ainda nas trevas da ignorância, rodeados pelo preconceito. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, uma vez mais, a todos vocês, por permitir que a gente consiga adentrar cada um desses lares. Obrigado ao GECAL pelo convite, pela oportunidade. E, sobretudo, obrigado a Jesus que permite esse nosso reencontro. Muita paz a todos vocês.